libertos do pecado. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,36. Um dia, Deus resolveu criar o planeta Terra. Fez tudo perfeito, criou o ser humano e o colocou num jardim, dando-lhe a responsabilidade de cuidar e disponibilizando tudo para ele. O homem podia desfrutar de tudo que existia naquele lugar, era tudo perfeito. Aquele casal tinha tudo o que precisava, não lhes faltava nada. Deus se relacionava com eles, tudo era muito bom. Entretanto, decidiram ser independentes, desobedecendo a Deus e fazendo o que não deveriam fazer. Assim, perderam a comunhão com Deus, a paz, e passaram a conhecer o mal. Esta é a história do Gênesis, o início da criação. Deus não deixou de amar a humanidade, não desistiu de nós. Então, criou um plano para nos livrar do pecado e trazer de volta a comunhão que tinha no início. Não seria possível fazer isso de imediato, mas Ele nos mostrou o caminho de volta. Se quisermos retornar para Deus, ao convívio perfeito do Jardim do Éden, podemos, basta crer na palavra que liberta, o próprio Jesus. Ele é a palavra de Deus. Merecíamos a morte, a atitude do ser humano resultou nisso. Deus poderia ter nos abandonado, destruído, feito tudo de novo, mas Ele não fez isso. Se não, Ele seria um ditador, aquele que não fizesse sua vontade seria eliminado. Mas Deus é justo e deu direito ao homem até mesmo de pecar, porém ofereceu uma nova chance. Agora somos livres, mas livres de quê? Livres do pecado, da morte e de nós mesmos. Ele nos libertou para que pudéssemos ter vida e vida eterna. Antes, estávamos condenados à morte, agora, com Cristo, recebemos de volta a vida. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6:23. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. 1 Coríntios 15:21 e 22. De que forma somos livres? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. E então? Vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Romanos 6:14 e 15. O homem natural peca deliberadamente, sem se preocupar se está agradando ou não a Deus. Ele pensa que é livre, mas na verdade é escravo do pecado, visto que faz a vontade dele. O homem regenerado em Cristo vive para ele e não quer mais desagradar a Deus. Se ele vive para agradar a Deus, logo não é mais escravo do pecado, o pecado não o domina mais. Isso não quer dizer que ele não vá pecar, pois é impossível não pecar, no entanto, agora ele tem controle sobre o pecado. Então, ele peca quando quer? Não. Significa que ainda existe uma natureza humana nele que o leva a pecar, e às vezes ele não resistirá, cederá. Apesar disso, o homem espiritual não deseja pecar, isso causa profunda tristeza nele. O homem espiritual não tem paz para pecar, ele não fica bem e precisa logo pedir perdão a Deus e restaurar imediatamente a comunhão. Ou seja, esse homem vive uma verdadeira guerra, mas agora, como o pecado não o domina, ele consegue escapar muitas vezes e agradar a Deus. A graça dá poder para isso, ela capacita os crentes a viverem uma vida justa e santa, sendo capacitados pelo Espírito Santo para obedecerem a Deus e se afastarem do pecado. Somos diferentes do mundo. 1 João 3:1. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fossemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. João deseja nos mostrar quem verdadeiramente somos e o que devemos fazer. O apóstolo ministra uma aula sobre pecado, lei e graça. Ele começa dizendo que Deus nos ama, e não somente nos ama, mas também nos adotou como filhos. Isso gerou uma consequência: o mundo não nos reconhece, ou seja, não aceita ou não entende a nossa nova forma de viver. Isso ocorre porque ele não o conheceu da mesma maneira como nós o conhecemos. Mas, ainda não mudamos completamente. 1 João 3:2 e 3. Amados,
Agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Ainda vivemos como seres humanos, sujeitos ao pecado, não somos totalmente como Cristo é. A transformação aconteceu, mudamos de vida, porém ainda habita em nós a natureza humana. Só seremos totalmente transformados quando ele voltar. Enquanto isso não acontece, devemos nos purificar da mesma forma como ele é puro, ou seja, nos esforçar para viver uma vida pura. Isso é natural daquele que foi liberto. Quem é livre do pecado deseja se parecer mais com Cristo. O pecado não nos domina. 1 João 3, 4 e 6. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. Há uma grande diferença entre nós e o mundo, não vivemos praticando o pecado. Aqui temos uma comparação da nossa vida com Cristo, nele não há pecado, e em nós também não pode haver. Quem permanece no pecado não está nele, pecamos por causa da nossa natureza, que ainda não abandonamos totalmente, mas Cristo se manifestou para tirar os nossos pecados. Somente aquele que não tem pecado pode fazer isso. Cláudio H.C. Duarte. Ouça a segunda parte da mensagem. Não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar. Esse conteúdo você encontra no site sigaele.com.br.